Quando simplesmente não dá para se esforçar mais, é hora de procurar um caminho diferente. E quanto a você, já sentiu que está correndo mais depressa, mas não se aproxima de seus objetivos? Quer dar uma contribuição maior, mas não consegue porque lhe falta energia? Tem a impressão de estar a um passo do esgotamento físico e mental? Parece que a situação é mais difícil do que deveria ser? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, esse resumo é para você. Hoje vamos começar o resumo do livro Sem Esforço, o mesmo autor do best-seller Essencialismo. Pegue o seu café e vamos juntos aprender a viver sem esforço. A vida é feita de ciclos. Há ritmo em tudo o que fazemos. Tem a hora de dar tudo de si e a hora de descansar e se recuperar. Hoje, porém, nós forçamos cada vez mais, o tempo todo. Não há cadência, só esforço contínuo. Vivemos numa época de grandes oportunidades. No entanto, parece que a vida moderna faz a gente se sentir o tempo todo como quem caminha em altitude elevada. O cérebro fica confuso, o chão parece instável, o ar é rarefeito e pode ser surpreendentemente cansativo avançar 1 centímetro que seja. Talvez seja o medo e a incerteza incessantes quanto ao futuro. Talvez sejam a solidão e o isolamento. Talvez sejam as preocupações ou as dificuldades financeiras. Talvez sejam todas as responsabilidades, todas as pressões que nos sufocam diariamente. Seja qual for a causa, a consequência é que muitas vezes empregamos o dobro do esforço para alcançar só metade do resultado esperado. A vida tende a ser complicada, árdua, triste, fadigante e frustrante em muitos momentos. Precisamos lidar com decepções, relacionamentos desgastados, contas atrasadas, criação de filhos, doenças, perda de entes queridos. Há períodos em que todos os dias são difíceis. Não seria realista afirmar que esse livro tem o poder de eliminar essas tribulações? Não escrevi sem esforço para subestimar o peso de suas aflições, e sim para ajudar você a deixá-las mais leves. Ele pode não tornar todo fardo difícil em um fardo mais fácil de carregar, mas acredito que possa descomplicar muitas coisas. É normal se sentir sobrecarregado e exausto com os desafios grandes e penosos. E é igualmente normal se sentir sobrecarregado e exausto com as frustrações e os incômodos contínuos. Acontece com todos nós. Estranhamente, alguns reagem à exaustão e à sobrecarga prometendo trabalhar ainda mais. Em nada ajuda o fato da nossa cultura glorificar o esgotamento físico e mental, ou carrega o grande nome de síndrome de burnout, como medida de sucesso e valor pessoal. A mensagem implícita é que, se não nos sentirmos perpetuamente exaustos, é porque não estamos fazendo o suficiente. Segundo essa mentalidade, grandes feitos estariam reservados aos que sangram, aos que chegam perto de um colapso. Um volume esmagador de trabalho deveria ser a meta. Você conhece a teoria das pedras grandes? Essa história é muito conhecida da professora que pega um jarro de vidro grande e vazio. Ela põe algumas pedrinhas no fundo. Depois, tenta pôr pedras maiores em cima, só que elas não cabem. Então, a professora pega outro jarro de vidro vazio do mesmo tamanho. Desta vez, ela põe as pedras grandes primeiro e em seguida as pedrinhas.
agora elas cabem, e ainda sobra espaço para completar com areia. De acordo com essa metáfora, as pedras grandes são as responsabilidades mais essenciais, como saúde, família e relacionamentos. As pedrinhas são os aspectos menos importantes, como o trabalho, a carreira. Já a areia representa coisas como mídias sociais e aplicativos de namoro. A grande lição é semelhante àquela que sempre segui. Quando a gente prioriza o que é mais importante, há espaço na vida, não só para o que mais valorizamos, como para outras coisas. Caso contrário, você fará o que for trivial, porém, ficará sem espaço para o que realmente importa. Mas o que fazer quando há pedras grandes em excesso e se o trabalho absolutamente essencial não couber dentro dos limites do jarro? Para você que dá tanto de si, preste atenção, existe outro jeito. Nem tudo tem que ser tão difícil. Chegar ao próximo nível não deve ser sinônimo de exaustão crônica. Sua contribuição para o mundo não precisa ser feita às custas da sua saúde física e mental. Quando fica difícil demais lidar com as coisas essenciais, você pode desistir delas ou procurar um jeito mais fácil de gerenciá-las. Essencialismo era sobre fazer as coisas certas. Sem esforço, é sobre fazê-las do jeito certo. Essa é a proposta de valor do sem esforço. Trata de um jeito novo de trabalhar e viver. Um jeito de realizar mais com tranquilidade. Realizar mais porque você está tranquilo. Um jeito de avaliar os fardos inevitáveis da vida é obter os resultados certos sem se esgotar. Em condições ideais, o seu cérebro trabalha a uma velocidade incrível, mas da mesma forma que um supercomputador, o seu cérebro nem sempre alcança o desempenho ideal. Pense em um computador, fica mais lento quando o disco rígido está cheio demais de arquivos e dados de navegação. A máquina ainda tem um potencial excelente, mas está menos disponível para cumprir as funções essenciais. Do mesmo modo, quando seu cérebro está cheio de tralha, como premissas equivocadas, emoções negativas e padrões de pensamentos tóxicos, você tem menos energia mental disponível para realizar o que é mais essencial. Quando seu computador fica lento, você só precisa clicar em alguns botões para limpar uns arquivos e os dados de navegação. Imediatamente, a máquina passa a funcionar melhor e mais depressa. De maneira similar, é possível usar táticas simples para se livrar de toda a tralha que desacelera o disco rígido de sua mente. Quando você remove os fardos do coração e as distrações da mente, consegue enxergar com mais clareza e é capaz de discernir a ação correta e de iluminar o caminho certo. O estado sem esforço é aquele que você está fisicamente descansado, emocionalmente aliviado e mentalmente energizado. Está 100% presente, atento e focado no que é essencial naquele momento. É capaz de fazer com facilidade o que mais importa. Trabalho não precisa ser sinônimo de dificuldade. Muitas vezes sacrificamos o nosso tempo, nossa energia e até a nossa sanidade mental para acreditar que o sacrifício é essencial por si só. O problema é que a complexidade da vida moderna criou uma falsa dicotomia entre coisas que são essenciais e difíceis e coisas que são triviais e fáceis. É quase uma lei natural para algumas pessoas. Se uma coisa é fácil, então ela não é tão importante. Nosso cérebro é configurado para resistir ao que percebe como difícil e receber bem o que parece mais fácil.
Essa predisposição é chamada de princípio da facilidade cognitiva, ou princípio do menor esforço. É a nossa tendência a tomar o caminho de menor resistência para obter o que queremos. Não precisamos ir longe para ver o princípio em ação. Compramos algo na lojinha de conveniência caríssima da esquina porque é mais fácil do que pegar o carro e ir até a loja no centro onde o preço é menor. Deixamos a louça na pia e não na lava-louça porque exige um passo a menos. Permitimos que o filho adolescente mande mensagem durante o jantar porque é mais fácil do que iniciar uma discussão tentando impor a regra de não usar celular à mesa. Aceitamos a primeira informação, minimamente plausível, que encontramos na internet sobre algum assunto, porque é o jeito mais fácil de ter as nossas perguntas respondidas, e assim por diante. Do ponto de vista evolutivo, a tendência à facilidade é útil. Na maior parte da história humana, ela tem sido fundamental para a nossa sobrevivência e o nosso progresso. Imagine se os seres humanos tivessem uma inclinação para o caminho de maior resistência. E se o cérebro dos nossos ancestrais houvesse sido programado para perguntar: qual é o jeito mais difícil de arranjar comida? De dar abrigo à família? De manter as relações dentro da tribo? Elas não teriam sobrevivido. A ideia de trabalhar menos nem sempre é bem vista. As pessoas se sentem preguiçosas e culpadas por não fazerem um esforço extra sempre que podem. Como vimos, essa mentalidade, consciente ou não, pode ter raízes na ideia puritana de que o ato de fazer coisas difíceis tem um valor inerente. O puritanismo, além de acolher a dificuldade, também se ampliou e nos fez desconfiar da facilidade. Um matemático alemão do século XIX tinha a fama de resolver problemas muito difíceis e espinhosos. Ele descobriu que para fazer isso com facilidade, deve-se inverter, sempre inverter. Inverter significa virar um pressuposto ou abordagem de cabeça para baixo. Trabalhar de trás para frente. Perguntar: e se o oposto fosse verdadeiro? A inversão pode ajudar a perceber insights óbvios que você deixou passar porque estava olhando o problema de um único ponto de vista. Ela pode destacar os erros do seu raciocínio, pode abrir a mente para novas maneiras de fazer as coisas. Inversão, sem esforço, significa olhar para os problemas pelo ponto de vista oposto. Significa perguntar: e se isso fosse fácil? Significa aprender a resolver problemas num estado de foco, clareza e calma. Significa ficar bom em fazer as coisas avançarem, investindo menos esforço. Quando abandonamos a falsa ideia de que o caminho mais fácil só pode ser algo inferior, os obstáculos desaparecem. E quando isso acontece, podemos começar a revelar o nosso estado sem esforço. Desfrutar. Todos nós temos coisas que fazemos com regularidade, não por serem importantes, mas porque desejamos ativamente fazê-las. Talvez seja ouvir um podcast específico, assistir a uma série, cantar no karaokê, dançar suas músicas favoritas ou curtir jogos com os seus amigos. Ao mesmo tempo, todos temos atividades importantes que não fazemos com regularidade porque fugimos ativamente delas. Pode ser se exercitar, calcular as finanças, lavar a louça depois do jantar, responder a e-mails, frequentar reuniões ou acordar os filhos adolescentes para irem à escola. Nem toda atividade essencial é inerentemente prazerosa, mas podemos fazer com que sejam.
Por acreditar que as atividades essenciais são, quase por definição, maçantes, tendemos mais a adiá-las ou a evitá-las completamente. Ao mesmo tempo, nossa culpa incomoda pelo trabalho essencial que poderíamos estar fazendo, enquanto nos divertimos, suga toda a alegria das experiências que seriam prazerosas. Separar o trabalho importante da diversão torna a vida mais fácil, mas o trabalho essencial pode ser prazeroso se deixarmos de lado a noção puritana de que tudo que vale a pena precisa exigir esforço. Porque simplesmente suportamos as atividades essenciais quando podemos desfrutar delas. Ao combinarmos atividades essenciais a atividades divertidas, podemos tornar sem esforço a execução até das tarefas mais chatas e insuportáveis. Não é segredo que muitas atividades essenciais, que não são essencialmente alegres, agora produzem momentos de alegria mais tarde. Caso se exercite e coma melhor, você terá mais saúde e emagrecerá. Se ler todo dia, acabará desenvolvendo competências em determinado assunto. Se meditar regularmente, obterá uma sensação maior de calma em sua vida. Em todos os casos, você vivencia a recompensa depois que a ação ocorreu, às vezes semanas, meses ou anos mais tarde. No entanto, as atividades essenciais não têm que ser apreciadas só em retrospecto. Também podemos sentir alegria na atividade em si. Para isto, basta reduzir o tempo decorrido entre a ação e a satisfação, unindo a atividade essencial a uma recompensa. Certa vez, ao voltar para casa, depois de uma semana de viagens, eu me dei conta de que tinha um monte de telefonemas acumulados para retornar. A princípio, a tarefa me pareceu árdua e penosa. Mas aí eu percebi que deveria mudar de estratégia e me perguntei: como ligar para essas pessoas pode ser uma coisa prazerosa? Em questão de segundos, eu tive a ideia de fazer as chamadas na banheira. Isso mudou toda a experiência. Fiquei de bom humor. Disse a cada pessoa que estava ligando enquanto relaxava na banheira, e todas riram. Quando terminei as ligações, quase fiquei triste. Queria ter mais gente para ligar. Há uma grande vantagem em combinar as atividades mais prazerosas às mais essenciais. Afinal de contas, você provavelmente vai fazer as coisas agradáveis de qualquer jeito. Vai assistir ao seu programa favorito, escutar o novo audiolivro que acabou de descobrir ou tomar um banho relaxante em algum momento. Então, por que não unir isso a correr na esteira, lavar a louça ou retornar telefonemas? Talvez pareça óbvio, mas quanto tempo você perdeu tentando se esforçar a fazer as coisas importantes, porém difíceis, usando a pura determinação em vez de torná-las divertidas? Nossos rituais são hábitos em que pusemos a nossa impressão digital. São hábitos com alma. Eles têm o poder de transformar uma tarefa maçante numa experiência que traz alegria. Quando convidamos a alegria a entrar em nossa rotina, não ficamos mais ansiados pelo dia distante em que ela chegará. Esse dia é sempre hoje. Quando associamos pequenos fragmentos de deslumbramento às tarefas corriqueiras, não ficamos mais esperando a época em que finalmente nos permitiremos relaxar. Essa época é sempre agora. Quando a diversão e as brincadeiras iluminam com mais frequência o nosso dia a dia, nos aproximamos mais do nosso estado sem esforço natural. Você tem algum item que mora em sua mente sem pagar aluguel? Metas, sugestões ou ideias obsoletas que se enfiaram em seu cérebro,
há muito tempo e fixaram residência permanente? Mentalidades que já perderam qualquer utilidade, mas são parte sua há tanto tempo que você mal repara nelas? Arrependimentos que continuam a nos prosseguir, mágoas que não conseguimos abandonar, expectativas que foram realistas em algum momento, mas que agora só atrapalham. Esses intrusos são como aplicativos desnecessários que ficam rodando em segundo plano no computador, deixando todas as outras funcionalidades mais lentas. À primeira vista, parece que não afetam a sua velocidade e agilidade, mas conforme vão se acumulando, o sistema operacional roda mais devagar. Você esquece o nome de alguém que acabou de conhecer, lê e relê o mesmo parágrafo sem compreender, o cérebro se cansa ao tentar tomar decisões simples, como o que comprar no supermercado. Erros minúsculos expandem a sua pegada no cérebro e começam a aparecer intensos fracassos. Para recuperar espaço mental, você precisa despachar esses itens acumulados. Vivemos numa cultura da reclamação que se inebria ao manifestar a sua indignação, principalmente nas redes sociais, que parecem uma torrente interminável de queixas e rabugices sobre o que é insatisfatório ou inaceitável. Mesmo que não estejamos envolvidos nisso diretamente, ainda assim pode nos afetar. Em grande quantidade, as lamúrias dos outros nos provocam um câncer emocional. Começamos a perceber mais injustiças em nossa vida. São os itens acumulados ocupando espaços valiosos no cérebro e no coração. Você já percebeu que quanto mais você reclama e quanto mais você lê e ouve outras pessoas reclamarem, mais fácil fica encontrar motivos para reclamar? Por outro lado, já percebeu que quanto mais você agradece, mais coisas você tem para agradecer? Quando você se concentra em uma razão para ser grato, o efeito é instantâneo. Imediatamente passa do estado de escassez, arrependimentos, preocupação com o futuro, sensação de ficar para trás ou de ver o que falta, para o estado de abundância, o que está dando certo, que progressos você está fazendo, que potencial existe nesse momento. O de ver o que tem. Você se lembra de todos os recursos, todos os ativos, todas as habilidades que possui à sua disposição e pode usá-los para fazer com mais facilidade o que é essencial. A teoria ampliar e reconstruir, a psicologia explica como isso acontece. As emoções positivas nos abrem para novos pontos de vista e possibilidades. Essa abertura incentiva ideias criativas e promove laços sociais. Essas coisas nos transformam. Elas destravam os nossos recursos físicos, intelectuais, psicológicos e sociais. Criam uma espiral ascendente, que aumenta a probabilidade de lidarmos bem com o próximo desafio que enfrentarmos. E o benefício não para em nós. Quando manifestamos a nossa gratidão aos outros, vemos o seu rosto se iluminar. Eles ficam menos sobrecarregados e mais expansivos. É gerado um ciclo positivo. Podemos ampliar essa ideia para fazer da gratidão um hábito usando o seguinte modelo. Depois de reclamar, vou expressar gratidão por algumas coisas. Resolvi vincular a gratidão a todas as reclamações que eu fazia. Quando me pegava dizendo, passar pelo segurança do aeroporto foi um transtorno hoje, eu acrescentava, que bom que estou em segurança no avião. Depois de resmungar, meu filho ainda não fez o dever de matemática. Eu dizia, que bom que ele está interessado na leitura do livro novo. Aprender a relaxar parece esquisito, que alguém precise aprender a tirar uma folga.
Mas nessa nossa cultura em que tudo funciona 24 horas por dia, algumas pessoas simplesmente não sabem relaxar. É irônico que para elas não fazer nada seja dificílimo. Muita gente luta com o dilema entre não fazer o suficiente e fazer demais. Você já se forçou tanto além do ponto de exaustão em determinado dia que no dia seguinte acordou totalmente esgotado e precisou do dia inteiro para descansar? Para interromper logo esse ciclo vicioso, experimente essa regra simples: não faça hoje mais do que você conseguiria fazer para se recuperar completamente hoje. Essa semana, não faça mais do que conseguiria se recuperar completamente essa semana. Podemos não ver os sinais de que já chegamos ao fim do ciclo de energia, ignorando a perca do foco, a baixa energia, a inquietação, forçar a barra para continuar, tentar compensar artificialmente com cafeína ou açúcar para superar a queda de energia. Mas no final, a fadiga nos derruba, tornando o trabalho essencial muito mais difícil do que precisaria ser. O jeito mais fácil é recarregar continuamente a nossa energia física e mental, realizando pausas curtas. Planeje esses intervalos ao longo do dia. Dessa forma, seremos como aqueles indivíduos de alto desempenho que tiram vantagem do ritmo natural do corpo. Para isso, procure fazer o seguinte: dedique as manhãs ao trabalho essencial. Decomponha esse trabalho em 3 sessões de no máximo 90 minutos cada. Faça um breve intervalo de 10 a 15 minutos entre as sessões para descansar e se recuperar. A falta de sono está nos matando. Você sente que está dormindo bem menos do que antes? Coletivamente, todos nós estamos. A privação de sono é insidiosa. Num estudo, os participantes que dormiam menos de 6 horas por noite apresentaram um declínio da habilidade motora e cognitiva e cochilavam com muito mais frequência. Porém, mais preocupante foi a descoberta de que não somos bons em notar o impacto acumulativo da privação de sono. Tendemos a pensar que depois de algumas noites seguidas de sono insuficiente, podemos simplesmente dar um jeito de compensar a perda. Dizemos a nós mesmos que só precisávamos de uma noite bem dormida para recuperar o sono perdido. Mas como esse estudo revelou, na verdade acumulamos uma dívida de sono. A cada noite em que não dormimos as 7 ou 8 horas ideais, no 10º dia, os participantes tinham acumulado uma dívida tão grande que sofriam os mesmos efeitos dos que passaram uma noite inteira em claro. Embora afirmassem que só sentiram um pouquinho de sonolência, o seu desempenho indicava outra coisa. Dormir mais talvez seja o maior presente que podemos dar ao nosso corpo, à nossa mente e até ao nosso desempenho no trabalho. O maior presente que podemos oferecer aos outros não é a nossa habilidade, dinheiro ou esforço, é simplesmente nós mesmos. Nenhum de nós tem uma reserva infinita de concentração e atenção para distribuir, mas, no estado sem esforço, fica muito mais fácil dar o presente do nosso foco intencional às pessoas e às coisas que realmente são importantes para nós. E como evocar esse estado acentuado de percepção e foco? Recomendo o seguinte treino diário. 1. Prepare o seu espaço, 2 minutos, procure um lugar tranquilo, desligue o celular, avise a todos que você precisa de 10 minutos sem ser incomodado. Pare por um momento para limpar a sua mesa e pôr as coisas em seu devido lugar. 2. Repouse o corpo, 2 minutos. Sente-se confortavelmente, com as costas eretas,
Feche os olhos, alongue os ombros, girando-os para frente e para trás. Mexa a cabeça de um lado para o outro, libere a tensão em todas as partes do corpo. E agora respire. 3. Relaxe a mente. 2 minutos. É natural que a sua mente esteja cheia de pensamentos, simplesmente os reconheça, observe-os e deixe que venham e que vão. 4. Liberte o seu coração. 2 minutos. Se surgirem pensamentos sobre alguém que o magoou, diga: eu o perdoo, e imagine-se cortando uma corrente que atrelava você a essa pessoa. 5. Inspire gratidão. 2 minutos. Recorde um momento da vida pelo qual você se sente verdadeiramente grato. Vivencie tudo de novo, usando todos os sentidos. Lembre-se de onde você estava, como se sentiu e quem estava com você. Realmente inspire a gratidão. Repita esse passo 3 vezes. E assim, com muitas dicas preciosas, com alguns passo a passos que fazem você começar o seu processo, nós finalizamos esse resumo do livro Sem Esforço. Vimos como a mentalidade do esforço constante pode estar nos sabotando e aprendemos os primeiros passos para tornar o caminho mais leve e eficaz. Na segunda parte, nós vamos explorar estratégias práticas para colocar o modo sem esforço em ação. Como simplificar, automatizar e manter o progresso de forma consistente. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like e se inscreva no canal para você não perder a segunda parte desse resumo. E até lá, lembre-se, fazer o que importa não precisa ser tão difícil assim.